Bom galera, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai falar de como você inicia um projeto em Flask, tá? Muita gente não sabe essas partes mais fundamentais, então ela já pega o projeto ali em movimento, mas ela não sabe muito bem como começar. O que é o primeiro passo para começar um projeto em Flask? Qual é o primeiro botão que eu tenho que apertar? Qual é a primeira pasta que eu tenho que criar? Muita gente não sabe isso. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar exatamente sobre isso. A gente vai falar de como começar um projeto em Flask. E para isso eu já estou aqui no meu VS Code, a gente tem aqui o arquivo de aula que a gente vai utilizar, mas por enquanto a gente vai começar criando um ambiente virtual, tá certo? Não é obrigatório criar ambientes virtuais, mas é interessante que você crie, dá aquele grau de profissionalismo, dá aquele tom de que você sabe o que você está fazendo, sabe? Quando você cria projetos fora de ambientes virtuais, você fica com aquele tom de amador. Então, onde está sendo instalado as bibliotecas? Está tudo sendo instalado ali no seu computador. Se você precisar mandar para alguém, você não consegue. Você vai ter que pegar tudo, jogar no ambiente virtual, fica tudo muito perdido. Então, crie o ambiente antes de começar, para você não ter esses problemas no futuro. Então, para criar, Python-m env, underline, e aqui você coloca o nome do ambiente virtual que você quer utilizar. Como a gente está falando de Flask, meu ambiente virtual vai se chamar Flask, certo? E aí é só você dar um Enter, ele vai começar a criar, aqui ele já notificou que ele notou a presença de um ambiente virtual, tá? Mas a gente não vai entrar nele agora. Se você vir aqui na parte de arquivos, o ambiente virtual já está aqui, tá? Já está sendo criado. Aqui você vê na pasta scripts o andamento dele, tá? Por enquanto só tem dois arquivos, que é o Python executável, que é o Python executável, tá? Que é o Python que a gente vai utilizar para fazer as instalações. Então, lá na frente, se você precisar mandar esse ambiente virtual para uma pessoa e ela não tem o Python instalado, não tem problema, porque ele vai rodar, porque dentro do ambiente virtual já tem uma extensão, já tem um Python executável ali dentro, tá? Por enquanto ele ainda está instalando, então eu vou cortar aqui. E aqui ele já finalizou a instalação, tá? Então aqui a gente já pode ver que está tudo certo. E aí a gente precisa ativar esse ambiente virtual. Então a gente vai entrar com cd env flask para a gente entrar na pasta do ambiente virtual. Então você tem que acompanhar as pastas aqui, tá? Você tem que estar dentro da pasta do env flask. Aqui dentro da pasta do env flask a gente vai buscar essa pasta scripts. Então cd scripts. E aí aqui dentro da pasta scripts a gente vai pegar essa função aqui, activate.bat. Então activate.bat, certo? E aqui a gente ativou o nosso ambiente virtual. cd dois pontos para sair da pasta scripts. E aí aqui a gente já tem o env Flask ativo, certo? E aqui a gente já pode começar. Eu vou pegar esse arquivo Python aqui que eu tinha criado, que é o que a gente vai trabalhar, e vai jogar aqui dentro da pasta env Flask, tá? Toma cuidado na hora que você for jogar para dentro, porque você tem que colocar aqui em cima do env Flask e aí ele vai ficar todo colorido, assim como tá todo cinza. E aí significa que ele vai entrar para dentro do ambiente virtual. Dependendo, você pode jogar tipo dentro da pasta scripts e aí você vai ter alguns problemas, tá? A ideia é que você não faça isso, a ideia é que ele fique aqui apenas dentro do ambiente virtual, certo? E aí aqui agora é só começar, então a gente vai abrir o nosso arquivo aqui e a primeira coisa que a gente faz é trazer o Flask, tá? Se você vir aqui e só colocar esse comando, você vai ver que ele vai dar um erro, porque a biblioteca ainda não foi instalada. Então você vai vir aqui embaixo, nessa parte aqui de interpretador, e vai colocar o interpretador do ambiente virtual. Então você vai ver aqui qual que tiver com o nome do seu interpretador. Clicando aqui, ele ainda vai estar errado, porque ele ainda não tem a pasta instalada. Então você vem aqui no seu terminal, pip install Flask. Só esse comando extremamente simples, dá o Enter e ele vai começar a fazer a instalação do Flask dentro do interpretador do ambiente virtual, tá? Vale ressaltar, se por padrão você já tem o Flask instalado no seu computador, porque você já utiliza, porque você já trabalha, quando você cria um ambiente virtual, esse ambiente virtual ele é criado de uma maneira limpa. Né? Não tem nada lá dentro, então você precisa reinstalar todas as bibliotecas que você vai utilizar. E aqui, com o Flask já instalado, você pode ver que já não está mais errado aqui, porque ele já identificou o Flask instalado, a gente já pode começar, tá? Aqui é a importação mais simples do Flask, então aqui eu só estou trazendo o Flask. Mas você pode trazer outras funções. As funções que a gente vai trazer aqui para dar como exemplo vai ser a função renderTemplate, que vai ser a função que vai rodar os nossos templates HTML.
request para fazer requisições, redirect para redirecionar, URL for para cuidar de algumas URLs e session porque a gente vai criar aqui um pequeno sistema de login, tá? Após importar tudo que você vai utilizar, você precisa construir uma estrutura que é meio que padrão, obrigatória, que é essas duas linhas aqui, tá? Essas duas linhas são obrigatórias e negociáveis, tá? Você tem que começar colocando esse app igual a Flask aqui e o secret key. A sua secret key pode ser o que você quiser, tá? Que é a chave secreta do seu projeto. Se você não definir isso aqui, o seu projeto não vai rodar. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser exatamente aqui, sua chave secreta, que eu coloquei. Pode ser 1, 2, 3, 4. Pode ser qualquer coisa, tá? Desde que ela exista. Geralmente, se o seu projeto for um projeto importante, cara, coloca algo bem difícil, tá? Tipo 20, 30 caracteres, tudo embaralhado. Depois você salva em algum outro lugar, mas a sua secret key, ela precisa existir, tá? E aí, a primeira coisa que a gente trabalha no Flask é o app route, tá? App route é a rota. Então, para onde que o Flask tem que te mandar? E aí, quando você abre o servidor, você naturalmente vai parar na rota vazia, que é como se fosse ali o básico, né? Então, a gente já coloca aqui o rota vazia, que é só colocar a barra de espaço. E aí, aqui embaixo, a gente constrói o que a gente quiser aqui dentro. Então, coloquei aqui uma função home, certo? Para fazer a sessão do username. Então, a gente vai ter um nome de usuário, né? Username seria nome de usuário, em session, que é o que a gente importou aqui, tá? Vale ressaltar, session minúsculo é uma coisa, session maiúsculo é outra coisa, session no plural é outra coisa, session no plural maiúsculo é outra coisa. Tá? Então toma muito cuidado na hora que você for trazer essas bibliotecas para dentro, tá? Se você colocar um plural, se você colocar uma letra maiúscula, você já vai para outro rumo no seu código, tá? Então presta bem atenção na hora que você for colocar. Aqui é uma estrutura de if username, então se o nome de usuário estiver na seção, ele vai entrar lá dentro, certo? Então a gente vai colocar aqui, bem-vindo de volta, username, então você vai preencher o seu nome de usuário e quando tiver preenchido ele vai te mandar um bem-vindo de volta e o seu nome. E aqui a gente vai ter um return, bem-vindo ao Flask, tá? Isso aqui é caso de algo errado e essa estrutura HTML aqui, parece que ela não vai funcionar porque ela está entre aspas, mas ela vai, tá? Ele vai ler isso aqui como um HTML lá na hora que você rodar o Flask, certo? A partir do momento que você criou a rota vazia, você tem que criar a rota de login. Então aqui é para o seu usuário fazer o login. Mas e depois que o login está feito? Você precisa ter uma estrutura que ele vai identificar que o login foi feito. Então a gente vai passar uma rota que a gente vai chamar ela aqui de login. O que você vai colocar depois da barra não tem regra, tá? É o que você quiser. A única que tem regra é a barra vazia. Para além disso, se você quiser escrever aqui barra 123, você pode, mas a ideia das boas práticas é que você coloque o mais óbvio possível. É uma página de login? Coloca login, né? Não é uma página de login, você vai colocar um nome super secreto que só você sabe, não faz sentido. Então você coloca o mais óbvio possível. Aqui a gente está trazendo os métodos get e post dos formulários que a gente vai fazer lá no HTML. E aqui uma estrutura para fazer a requisição dos métodos. Então, método post, que é o que a gente está utilizando. Aqui a gente está sincronizando a nossa variável username com o formulário lá do HTML. A gente ainda não criou, mas vai criar. E aqui a gente está fazendo a sessão. Então, aqui ele está entrando na sessão do username, certo? Então, a gente tem um nome de usuário e aqui ele está criando uma sessão para esse usuário, certo? E aqui a gente está utilizando a função redirect para redirecionar para a home, certo? Que é o que está aqui em cima. E aqui o render template, então ele vai renderizar o template login HTML. Então a gente vai criar toda a estrutura do template no HTML e o Python só vai mandar lá para esse template. E por último a gente tem que criar uma estrutura de logout. Então eu quero sair da minha conta e entrar em uma outra conta. Aí geralmente é simples, tá? Você cria uma estrutura de logout, aqui você tem que criar uma rota. Mesmo que você não escreva essa rota, mesmo que essa rota seja mais um botão interativo, você tem que desenhar essa rota, tá? Digamos que é obrigatório no Flask, certo? E por último a gente coloca essa estrutura de if name igual a main app run, que é basicamente básico para o seu projeto rodar. Se você não tem essa estrutura aqui, você pode fazer o código mais bonito do mundo que ele não vai rodar. Então isso aqui é obrigatório para ele rodar. E para fazer o template rapidinho, a gente vai vir aqui no Envy Flask, New Folder, Templates. A gente vai criar aqui um login HTML, então a gente vai criar um arquivo aqui dentro chamado login
.html, vai rodar isso aqui e nessa parte do login a gente vai colocar uma estrutura bem básica, tá? Eu não criei uma estrutura complexa só para rodar essa aula aqui, porque a ideia dela é como começar, não é fazer um projeto completo. Então aqui tem uma estrutura de login, a gente sincronizou essa estrutura aqui com o Python e aqui nome de usuário e o botão de login de fato, tá? Então, basicamente é assim que você começa um projeto. Então, passo a passo é: crie um ambiente virtual, instale o Flask lá dentro, traga as bibliotecas e a partir daí o código é com você. Então, para mostrar isso aqui funcionando, Python, aula.py, roda isso aqui e se tiver tudo certo, ele vai criar um servidor para a gente, certo? Ctrl clique, então você segura o Ctrl clique no botão esquerdo e ele vai trazer para você aqui o bem-vindo ao Flask, certo? Então ele te deu bem-vindo ao Flask e esse faça login é o que está aqui, tá? Então como eu disse, ele vai ler isso aqui como HTML. Então ele já vai aparecer que é esse botão aqui. Então a gente clica aqui, ele vai me pedir o nome de usuário, vou fazer o login e ele vai mandar aqui bem-vindo de volta, Leonardo. E aí como você pode ver aqui em cima, aqui no 5000 eu tô com a rota vazia. Se eu voltar aqui, peraí que eu fechei. Se eu voltar aqui, você pode ver que eu tô com a rota login, certo? Então eu tô aqui fazendo o login, então eu tô nessa rota aqui. Quando eu faço o login, ele me manda bem-vindo de volta, Leonardo. Por quê? A gente fez um redirect para o home. O home tá aqui. Então ele voltou lá para a página principal. E aí se você quiser fazer um logout, é só você pegar essa estrutura aqui e colar aqui do lado. Então /logout. E aí se você roda isso aqui, ele te traz pro original, então ele desfez o login e te trouxe aqui pro original, tá? Então, basicamente é assim que você começa e cria um projeto extremamente simples de login com Flask, tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula, fico por aqui e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e confere os links na descrição.